Estamos de volta com mais uma aula sobre seletores com React e Redux. Então, vamos aprender a fazer a composição de seletores nessa aula. Então, até agora nós temos dois seletores, banda seletor, que vai selecionar e nos retornar um vetor de objetos, cada objeto representa informações sobre uma banda. Temos também o banda favorita seletor, que nos retorna um vetor com os objetos das bandas que o perfil gosta. Agora você note entre os dois seletores que a maioria do código é a mesma, exceto que no primeiro a gente seleciona a lista que vem do subestado bandas e o segundo seleciona a lista bandas favoritas, né, o vetor bandas favoritas que está dentro do subestado perfil. Então, há uma maneira de a gente melhorar isso. A gente pode criar seletores para poder selecionar o bandas hash, seletores para poder selecionar essa lista de todas as bandas, dos IDs de todas as bandas em uma específica ordem, e também para selecionar os IDs das bandas favoritas, tá? Então a gente pode criar 3 seletores aqui. A gente vai fazer a composição de seletores. Significa o quê? Composição de seletores é quando você tem um seletor e esse seletor usa outro seletor, tá? Então, dentro do seletor, você vai se referir a outro seletor para poder selecionar uma parte do estado, tá? Então, a composição. Então, vamos lá. Para ilustrar como exemplo, por exemplo, a primeira coisa que a gente vê aqui, o bandas hash é o mesmo, tá? Então, para poder acessar o bandas hash, a gente vai pelo caminho state.bandas. Então, esse cara aqui seria a gente poderia criar um seletor para selecionar esse caminho. Então, vamos lá em cima. A gente pode dizer, vamos criar uma variável. Eu vou chamar bandas hash seletor. Essa variável vai ser a mesmo padrão da função de seletor, que é como primeiro parâmetro o estado, e é uma função que vai retornar, né, o state e o caminho. Nesse caso vai ser .bandas. Mesma coisa aqui. Então, quando você chamar esse seletor com o estado, ele vai retornar .bandas, que vai selecionar o quê? De volta ao arquivo reduce.js para confirmar, vai selecionar state.bandas, vai selecionar esse cara aqui. Um objeto cujas chaves são o ID de cada banda, tá? Então, com esse seletor definido aqui, bandas hash seletor, nós podemos reutilizá-lo aqui e aqui, tá? Então, em vez de falar state.bandas aqui no bandas seletor, nós vamos falar o que? Bandas hash seletor e passa o state. Ele vai pegar esse state, vai passar como argumento para banda seletor e o banda seletor vai retornar aquilo que a gente tinha antes, tá? Quero ver você fazer para o outro aqui. Então vamos lá, é só dizer bandas hash seletor, passa o state, tá? Vamos salvar e testar. Parece que não houve problemas. Tudo ok, tá? Então a gente acabou de fazer uma composição de seletores. Temos um seletor dentro de outro seletor, tá? Isso é a composição de seletores. E quando a gente fizer dessa maneira, se lembra que eu tinha mudado o caminho das bandas? Por exemplo, se eu tivesse mudado esse cara aqui no reducer.js, no nosso caso aqui, se eu tivesse mudado, por exemplo, grupos musicais seria os... Não, nesse caso não vai dar certo porque o list está dependendo nele, mas se eu tivesse mudado, por exemplo, grupos musicais para ser esse objeto aqui, o que é que iria falhar, né? Iria falhar que ele não sabia o que é o bandas hash, iria falhar, né? Porque ele iria se referir ao .bandas que não existe mais. Então eu teria que mudar grupos musicais aqui
para poder ajeitar e tá tudo certo agora. Note que agora, fazendo isso, eu só tive que mudar o bandas hash select seletor para poder corrigir o problema. Eu não tive que mudar o bandas seletor, eu não tive que mudar o bandas favorito seletor. Então dessa maneira a gente isolou o bandas hash seletor e o caminho pode ser qualquer caminho que vai funcionar, porque sempre ele se refere ao bandas hash seletor que é único, não é o caminho escrito em cada seletor, tá? Então essa é a vantagem uma das vantagens de fazer isso, né? Como a gente já tinha aprendido antes, tá? Então vamos voltar ao reducers e reverter, mudar de volta esse cara para bandas, certo? Reverte o bandas hash para bandas. Pronto? Legal, então vamos revisar. A gente aprendeu a fazer a composição de seletores. Significa o quê? Que você tem a definição de seletor que usa outro seletor dentro da sua implementação. Só isso, seletor dentro de um seletor. Isso é uma vantagem, a gente pode reutilizar aquele seletor em vários cantos. E se mudar o caminho, por exemplo, é só mudar lá no seletor que todos os caminhos irão mudar em cada seletor que usa aquele seletor dentro de si próprio, tá? Então por essa aula é só e até a próxima.